E aí, aquarianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de previsão para 2022, tá? Essa é a leitura geral, eu ainda vou fazer uma leitura de amor específica para o ano de 2022 também. Então, como um dos signos mais visualizados é o de Aquário, esse está sendo o primeiro a ser gravado, tá bom? Lembrando, evidentemente, que é uma leitura geral, portanto, talvez não ressoe com a sua situação e tá tudo bem. Vamos lá. « 2022 começando com a carta do diabo. Tem uma coisa meio energia de aproveitar a energia do mundo, se é que eu me fiz claro. A energia do diabo ela é muito terrestre. Quando a energia do diabo chega acompanhada do As de Ouros, a gente está falando de aproveitar um pouquinho aquilo que é terreno. Observa, eu não tô dizendo para sair fazendo besteira aí pela rua, tá? Tô falando que talvez o período de 2022, pelo menos de início ali, seja muito mais voltado para eu aproveitar aquilo que de terreno existe. De novo, sem loucura, tá? A ideia aqui qual é? Eu trabalhei em 2021, eu criei, eu desenvolvi, eu manifestei aquilo que eu queria materialmente. Talvez eu prossiga 2022 fazendo isso, mas existe a ideia aqui de que agora que eu desenvolvi uma parte material mais estável, eu vou aproveitar um pouquinho mais o mundo. Também posso ler de uma outra maneira, tá? Eu posso ler: tô deixando uma energia bastante nociva lá em 2021. Por quê? Porque em 2022 a minha perspectiva é investir naquilo que me traz retorno financeiro, é investir naquilo que me traz solidez, é investir naquilo que eu sei que eu posso contar quando eu precisar. E aí isso vale para amizade, emprego, estudo, tudo que você quiser aí, até se você tem alguma companhia amorosa. Deixando para trás uma situação aqui talvez meio enrolada. Por quê? Porque com a energia do diabo só pode ser uma energia muito tóxica, que não funciona, que eu tento botar para frente e não vai, que eu tento resolver e não consigo, que eu tento colocar uma boa energia ali e a coisa não flui. Então, se eu estou investindo nesse As de Ouros aqui, que é um novo início, muitos que se encaixam nessa situação, evidentemente, vão iniciar 2022 criando uma iniciativa própria ou continuando uma iniciativa que eu iniciei em 2021, 2020. A gente sabe que 2020, 2021 a gente teve essa questão da pandemia, então inclusive essa energia do diabo pode ser essa questão viral aí, essa questão de eu deixar para trás uma situação que era bastante tóxica, era bastante corrosiva, era bastante difícil, para investir naquilo que vai me trazer retorno, para investir naquilo que talvez seja o meu grande sonho. Claro que a gente vai adiante, mas já no fundo do baralho aqui a gente tem 10 de ouros também. Então é aquela questão, eu acredito inclusive que saiu na leitura geral para Aquário há pouco tempo uma ideia de que eu vou do 1 ao 10. É a perspectiva do crescimento financeiro a partir daquilo que eu iniciei. Tanto faz se eu iniciei em 2021 ou antes, mas 2022 eu vejo realmente os frutos multiplicando. Por quê? Porque eu chego ao número 10 aqui. A gente sabe que número 10 é o ponto máximo de cada naipe, né? Então, se eu saio do número 1 e vou até o número 10, eu tô subindo.
né? Eu tô crescendo. Por quê? Porque decidi deixar aquilo que me fazia mal, aquilo que era repetitivo, aquilo que era tóxico, eu decidi deixar para trás. Ainda assim, eles pedem para relembrar que para alguns é sim eu decidido a aproveitar um pouquinho mais daquilo que de material o mundo oferece. Não é pecado eu ter investido no meu material e eu aproveitar aquilo que é material. Nesse sentido, a carta do diabo, inclusive, não é negativa. É eu muito que aproveitando aquilo que eu construí, e se o que eu construí é material, então eu aproveito o material, né? Afinal, ninguém trabalha para não aproveitar. Vamos adiante aqui. Para aqueles aquarianos que ainda não estão empreendendo, porque pode ser empreender esse as de ouros aqui, para esses aquarianos tá chegando uma iniciativa de algo sólido. Tá chegando ou um emprego que rende bastante, que valoriza, que vai do 1 ao 10, ou tá chegando aí a ideia de eu fazer algum curso, de eu estudar alguma coisa que vai me levar de uma iniciativa pequena até o número 10, tá? É muito claro o que tá marcado aqui. Se eu quiser interpretar de uma maneira amorosa, eu também posso, embora a gente vai ter uma leitura de amor depois, tá? Aqui é muito fácil identificar que talvez 2022 traga uma coisa que inicie com uma paixão bastante tórrida e que depois evolui de uma solidez pequenininha para uma solidez bastante grande, tá? Você vê aí como ressoa de acordo com a sua situação. Vamos adiante aqui. Quatro de espadas, tá? Então, há sim um direcionamento mental, uma preocupação mental até em desenvolver essas potencialidades aqui que eu desejo manifestar em 2022. Voltamos àquele ponto em que é necessário dizer: tudo aquilo que está sob o meu controle, muito legal que eu controle. Tudo aquilo que eu posso cuidar, que eu posso organizar, que eu posso planejar, que eu posso direcionar, devo inclusive fazer isso. Quando eu tomo conta de tudo aquilo que é controlável, eu devo descansar e largar o controle. Porque senão eu entro onde? Senão eu entro na energia de preocupação. E observa bem o que eles mostram aqui com essa energia. É uma energia de preocupação causada por mim mesmo. Eu puxo o pensamento, que pela própria lei da atração puxa outro pensamento com a mesma sintonia, que puxa outro pensamento, que puxa outro pensamento. Se eu não cuidar isso, daqui a pouquinho eu estou manifestando essa coisa ruim que eu estou imaginando, ou esse não conseguir, ou esse fracasso, ou esse obstáculo no caminho. Inclusive o motoqueiro passou aqui para confirmar. Então, assim, se eu não cuido com o que eu tô pensando, um pensamento vai puxando o outro da mesma frequência e quando vê, eu criei um monte de dificuldade desnecessária na minha vida. É aqui que entra o cuidado, tá? Não fica tentando controlar aquilo que não é controlável. Tem coisa que depende da energia do universo, tem coisa que é o universo que decide o momento. Por que que eu sei que isso é uma coisa que você não pode controlar? Porque senão não virava preocupação. Se você pudesse controlar, você tinha controlado, tinha resolvido, não virava preocupação. Virou preocupação por quê? Porque eu não posso controlar. E se eu não posso controlar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar. Às vezes, inclusive, essa necessidade de controle faz com que eu fique prevendo futuros, eu fique imaginando cenários. Ai, mas e se acontecer isso? Ai, mas e se tal coisa não acontecer? E se isso não funcionar? E se tal pessoa não aparecer? E aí eu crio uma nuvem cinza, observa, a própria cor dessa carta diz, eu crio uma nuvem cinza à minha volta que não permite que as coisas que o universo está direcionando para mim cheguem. Então evita entrar nessa energia, eles pedem para eu prestar atenção numa questão aqui.
Eles pedem para que eu ligue uma carta a outra e é isso que eu vou fazer, é aquela coisa. Se você ficar na energia de preocupação, você corre o risco de atrair energias como essa que você estava lidando no passado. De ciclos repetitivos, de coisas que não estão dando certo, de coisas que trancam, de coisas que você tem a solução e não consegue resolver. Porque foram atraídas pela sua cabeça. Então, cuidado aí com o poder de manifestação, tá? Ainda mais levando em conta que a carta do diabo é um arcano maior. É uma coisa que tá presente, é uma coisa que você vai ter que aprender a combater. É aquela coisa. Não ficar preso em ciclos repetitivos que eu já sei sair. Se eu já sei lidar com o meu financeiro, eu não preciso ficar no ciclo de ficar me preocupando com isso. Eu tenho que sair. Porque senão eu vou criar com o meu pensamento circunstâncias que daqui a pouco estão me mantendo presos aqui de novo. A mesma coisa vale para amor, a mesma coisa vale para emprego. Por que eu estou falando de amor e de emprego? Porque eu tenho o financeiro aqui e eu tenho o amoroso aqui também com as duas cartas de número 10. O 10 de copas, inclusive, estava no fundo do baralho, tá? É aquela coisa, às vezes a preocupação é, ok, tô conseguindo manifestar o meu mundo financeiro com plenitude e não tô conseguindo manifestar o amor. Às vezes é o contrário. Ok, o caminho para manifestar esse financeiro eu descobri, mas ainda não descobri o caminho para o amor. E aí eu entro na energia de preocupação, e se eu ficar pra titia, e se eu ficar pra titia? Às vezes o amoroso eu tenho completo e o financeiro eu não consigo achar a solução e aí eu fico projetando, eu fico imaginando. É claro que você deve encaixar aí na sua situação, tá bom? De novo, tá? Eu preciso repetir para vocês que para quem ainda não achou esse caminho financeiro, 2022 vai trazer essa ideia, tá bom? Vai trazer esse caminho, uma vez que com o As de Ouros é uma iniciativa, é uma ideia que é trazida e apoiada pelo divino. É claro que isso é uma leitura geral, tá, pessoal? Então, se você quiser uma leitura com a sua energia, fazendo suas próprias perguntas sobre as áreas que correspondem à sua vida, o meu número de WhatsApp tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ali eu passo para você os preços e os tipos de leitura que eu faço. Eu peço, inclusive, que você se apresse, tá? Porque no final do ano, essas leituras para prever 2022, para ver como vai finalizar 2021, são bastante concorridas, então a agenda fica lotada muito cheia, muito rápido. Se você quiser aproveitar, aproveita agora, tá? É um aviso amigo que eu dou para você. Seguindo aqui. Os enamorados. Então, há sim uma questão aqui que é amorosa, tá? O que eu sinto aqui? Alguns aquarianos, não sei se agora, nesse ano de 2021, ou anteriormente, estiveram lidando com uma pessoa de caráter bastante frio. Por que eu digo isso? Porque no fundo do baralho eu tenho o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele é uma pessoa que tem essa energia de frieza muito visível, muito perceptível. O que tem aqui? A energia do passado provavelmente é a energia desse Rei de Espadas aqui, uma pessoa bastante tóxica que meio que trancou os caminhos sensoriais aqui do aquariano, tá? Ou deixou o aquariano travado para o amor, ou prejudicou o aquariano de uma maneira que fez com que ele perdesse a autoconfiança e por aí a gente vai. Essa é a energia que você tá deixando para trás, inclusive, tá, aquariano? E que, portanto, é essa energia ficando para trás que tá libertando você para essas conquistas aqui que a gente tá falando, tanto para final de 2021 quanto para 2022. Por quê? Porque nesse momento grande de transição que o planeta está passando, todo mundo está sendo chamado para enxergar suas próprias sombras. E é isso que muitos aquarianos estão fazendo. Claro que
A gente não sai olhando para as nossas sombras assim, tranquilão, sem nenhum motivo. Geralmente é depois de passar por uma grande dor que a gente começa a olhar para a gente. Tá aqui a grande dor. Talvez tenha ocorrido em 2021, talvez 2020, talvez anteriormente, mas a questão é que o trabalho interno está sendo feito por esse aquariano, uma vez que eu tenha aqui o eremita, tá? Eu fiquei um tempinho aí isolado, eu fiquei um tempinho aí tentando entender tudo o que aconteceu, tentando filtrar tudo o que aconteceu e tirar dali o conhecimento que era necessário para que eu crescesse. A questão é que eu tô com medo de me envolver de novo. Eu tô com medo de abrir meu coração e acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Para quem isso aqui não é amoroso, e é em termos de finanças, em termos de carreira, eu me decepcionei demais em um local que eu acreditava que era o meu emprego dos sonhos ou o meu curso dos sonhos e, portanto, agora eu tô meio que paralisado na minha autoestima com medo de prosseguir, tá? De qualquer forma, para 2022, o que a gente tem aqui? A gente tem ou um encontro com a minha grande profissão, com a minha vocação, com o meu caminho espiritual, ou eu tenho um encontro aqui com alguém que vai conseguir desamassar esse coração que está meio amarrotado, tá? De qualquer maneira, isso é uma coisa que a gente vai olhar na leitura de amor com mais profundidade, tá, gente? E as cartas pulando, como sempre, né? O que aconteceu no fundo do baralho, a rainha de espadas, o que aconteceu é que o aquariano ficou bastante reservado, fechado e até um pouco frio depois dessas decepções aqui, mas amorosamente o que vem amorosamente o que vem vai dar uma resolvida nessa questão aí. Seguindo aqui, Vitória com os 6 de paus. Então, assim, ó, depois de grande dedicação, porque eu tô me dedicando ao meu financeiro, eu tô me dedicando à construção do meu 1 ao 10, eu tô na dedicação, eu tô na empolgação aqui, muitas cartas de paus. Eu tô investindo toda a energia que eu tenho. Aquarianos, durante esse ano todo as leituras têm sido bastante positivas para vocês, né? E dessa vez não é diferente. Isso aqui é a vitória e reconhecimento, tá? Não é simplesmente eu conseguir vencer os meus intentos, não é só isso, é eu conseguir vencer uma batalha interna muito grande, de conseguir me levantar da cama, de conseguir superar aquele amor, de conseguir superar aquele emprego, de conseguir superar aquela depressão, de conseguir enfrentar e sair vitorioso de uma situação que me foi bastante difícil. Por que é uma situação que é desafiadora para o meu interno? Porque essa vitória aqui não é uma vitória financeira. Essa vitória é um coroamento que o universo me traz. Observa que não é uma coroa de metal, é uma coroa de louros. A coroa de louros só pode ser entregue pelo universo. É quando eu venci a mim mesmo. É quando eu venci um dos grandes desafios que eu desenhei para mim nessa vida. E aquariano, 6 de paus. Não só 6 de paus, como 10 de copas e 10 de ouros. O que eu tenho para 2022? Eu tenho a perspectiva de alcançar o ponto máximo nessas duas áreas. Eu tenho a perspectiva de não só alcançar o ponto máximo nessas duas áreas, mas de vencer a mim mesmo. Então, é aquela questão de se você sente que tá trancado tudo isso e que por mais que você manifeste não chega, talvez uma limpeza aí de início de final de ano seja interessante para você. Como você sabe, aqui na descrição do vídeo existem profissionais de terapias holísticas que eu indico.
Além de seguir indicando a apometria com a profissional que você encontra aqui embaixo, agora também tem aqui na descrição do vídeo uma profissional que faz limpezas para início de ano, limpezas amorosas, aberturas de caminhos, limpezas espirituais, tudo isso com a magia do fogo. Então, se você quiser entrar 2022 aí com os seus 7 corpos limpinhos, com os caminhos abertos, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada nos serviços que essa profissional oferece e que eu confio. Seguindo aqui, então eu tenho a perspectiva de atingir o ponto máximo nessas duas áreas e de, com isso, vencer esses desafios internos que eu já tive. Se eu já venci, se eu já consegui subir essa grande montanha, então esses dois números 10 aqui, no financeiro e no amoroso, são resultado desse esforço. Até porque o universo recompensa sempre a gente quando a gente consegue vencer um grande desafio interno. Tá bueno, aquariano? Passou um pouquinho do tempo da leitura, tá? Passou um bocadinho, na verdade. E me despeço aqui, daqui a pouco eu volto com a leitura de amor para 2022. Enquanto isso, o que eu peço? Eu peço que se esse vídeo foi útil para você, que você curta ele, porque isso explica para o YouTube, para o robô do YouTube, que o vídeo foi útil para você e ele vai indicar para mais pessoas. Também peço que, se você não for inscrito ainda no canal, você se inscreva, a gente está chegando a 100 mil inscritos, eu agradeço a vocês, e que também ative a sinetinha para ficar sabendo cada vez que eu postar novos materiais. Tá bueno, aquariano? Daqui a pouquinho eu tô de volta, até lá eu deixo um grande beijo para você.